contar uma coisa aqui. Quando eu não consigo acordar cedo, eu me descontrolo em tudo. Então eu me descontrolo na minha agenda, em tudo eu tenho que ir lá e organizar. Hoje eu não consigo acordar no horário que eu queria. E eu precisava trazer um conteúdo. Daqui a pouco eu tenho que ir pro trabalho. E eu penso, eu preciso trazer uma aula para esse canal aqui. Então eu fui abrir a Bíblia. E aí abriu em Provérbios capítulo 17. Deixa eu abrir aqui. Olha só o que a palavra de Deus fala. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas e com contendas. Às vezes, o que Salomão está dizendo aqui? Às vezes é melhor tu estar num lugar sozinho, onde que você age, onde você não reclama, do que você tá cheio numa casa e tem muita gente reclamando. Eu lembro quando eu morava com a minha família, tinha algumas pessoas que reclamavam. E eu já sabia que reclamar não adianta em nada, pessoal. Ou reclame e age. Eu acho que você conhece aqui a história do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele vendia caneta, você conhece. E um dia, eu acho que bem antes disso, ele foi pedir um emprego com uma pessoa. Acho que era uma hamburgueria, eu não me lembro o que era. Essa pessoa disse não pra ele. E se eu não me engano, saiu uma lágrima do olho dele, acho que. E ele começou aquela coisa entalada na garganta de receber um não. Mas o Silvio Santos sabia que aquele não era um sim. E ele foi atrás. E aí ele começou a vender caneta, se eu não me engano. Depois foi pra rádio. Depois começou a vender um montão de coisa num barco. E aí se tornou o dono do SBT que você conhece hoje. E um dia ele tá descansando, se eu não me engano, antes de se apresentar o programa. E aparece uma pessoa lá baixinha. Bate na porta. Cabelo meio branco. E a secretária, uma pessoa quer falar contigo. E ele falou, deixa entrar. E quando ele vê, era o amigo dele, Rock, aquele que falou não pra ele. E aí o Rock, amigo dele, foi tentar se explicar. E ele falou assim, não precisa, sabe por quê? Porque um não, ele significa assim. Imagina se eu ficasse naquele emprego lá. E às vezes a gente reclama. E às vezes, se a gente às vezes recebe um sim, a gente não consegue sair da zona do conforto. Consegue me entender? Às vezes você fica reclamando, eu quero aquele emprego, você recebe um não, e aí de repente você vai pra cidade com aquela raiva, e de repente você consegue um emprego melhor que aquele lá, começa a viajar o mundo. Só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo aqui pra você entender. Então, às vezes, reclamar ou reclame e age. Imagina se o Silvio Santos ficasse reclamando, não sei o que, ele não me deu oportunidade, ia estar naquele emprego lá. Nunca se tornaria o dono do SBT. Então eu vejo assim que se a gente pega as maiores pessoas da Bíblia, o povo do Egito reclamou. O povo do Egito não conseguiu chegar a nenhum lugar. Nenhum lugar. E eu não sei qual a situação que você está enfrentando hoje. Quem sabe você olha do lado, para a esquerda, não tem ninguém para te ajudar. Parece que as coisas estão desmoronando. Parece que quando você pensa em pedir ajuda, parece que você não recebe. Você tenta, mas não recebe. Você pede ajuda pro fulano, seu clã, e eles falam não pra você. Tá me entendendo? Então, o que eu falo pra você? Haja. Às vezes é difícil. E se você for reclamar, haja, pessoal. Reclama, mas haja. Tá bom? Imagina se eu reclamasse agora, eu não consigo acordar cedo. Não vou trazer conteúdo, mas eu precisava trazer essa aula aqui, porque tem muita gente que precisa. Às vezes um não que você vai receber é um sim lá na frente. Mas hoje você não entende. Hoje, quem sabe, você está passando por uma grande dificuldade, aonde que só você sabe o que você está passando. E você sabe, se você agir, você vai chegar onde você quer. Às vezes é difícil, é complicado, mas se você agir, só você sabe o que eu estou falando nesse vídeo aqui. Porque você sabe, quando você agir, muitas coisas vão começar a dar certo. Eu não sei aonde, mas você vai dar um jeito. Eu não ia gravar esse vídeo como eu falei pra você, eu podia estar reclamando por não acordar cedo, mas eu tô aqui, porque eu sabia que você que tá me olhando aí, precisava escutar essa aula aqui. Essa aula aqui. Imagina se Jesus Cristo olhasse e falasse, eu não vou ir pra cruz porque eu vou sofrer muito. Não, ele foi. Ele foi. E a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. O que isso nos comprova?
que Jesus não reclamou? Ele poderia, mas foi. Então muitas vezes a gente tem que seguir o exemplo, tá bom? É difícil, é complicado, mas vai lá. Porque às vezes um não vai te levar a muitos lugares. E lá na frente você vai receber o sim. Se você pega uma pessoa de venda, escuta o que eu vou te falar aqui. Ela começa a querer vender pra muita gente e vai recebendo não, até que lá na frente começa a vender e fecha um contrato milionário. Tá me entendendo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você entendeu esse vídeo aqui, né? Quer reclamar? Mas age. Porque hoje, o não que você recebe, dificuldade que você está enfrentando, lá na frente é um sim. Tá bom? E se você agir hoje, como é que vai ser sua vida daqui a alguns anos? Pensa nisso, tá bom? Saber que você precisava dessa palavra aqui. Fica com Deus. Deixa seu comentário aqui com a dificuldade que você está enfrentando e o que você vai fazer para agir. Tá bom? Tá com raiva? Coloca aqui embaixo. Não tô conseguindo, não sei o que, mas hoje eu vou agir. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gosto de trazer uma aula aqui para vocês. Fica com Deus. Me chamo Ismael Martins. Tenho 24 anos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fica com Deus.